do Bruno. O Bruno pergunta se vocês podem, mesmo sendo um número maior, né, de pessoas no grupo, permanecer como está. Pode sim. Até para a gente facilitar as coisas, né, já tem um grupo formado, já tem uma organização, então pode. A minha questão é que a gente complete os 15 grupos, né, que eu estabeleci, coloquei até 17, mas a gente pode fechar nos 15 grupos. E não precisa todo mundo falar, desde que falem até 20, 25 minutos no máximo. 20, vamos estabelecer os 20. Então pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser 5, mas que façam. E aí a gente vai fazer um trabalho escrito também. Com a mesma equipe, igual como vocês já fazem nos módulos anteriores. Então, eu coloquei na equipe 1 e o tema, então vocês vão pegando a equipe e vão a Luciana já tinha me enviado, né? As equipes já têm número de acordo com o polo que se estabelecem e a gente vai continuar como vocês têm feito. Então, a partir da sexta, deixa eu olhar qual é a data, 20 alguma coisa, da sexta 25, a gente já vai começar a fazer os seminários, né, que vai ser um método de avaliação nosso e vai ser uma modalidade de atividade participativa, que eu vou fazer comentários, eventualmente vou participar também. Alguém teria mais alguma questão, alguma dúvida para a gente, antes de iniciar, a gente já tirar todo tipo de dúvida quanto a isso? No sábado, geralmente, pessoal, não sei se alguém pode me responder, vem menos alunos ou estou vendo aqui 38? Ah, tá certo. Maravilha. Eu também vou organizar hoje para a gente fazer 2 intervalos, né? Já que é a tarde toda. E aí, quando der mais ou menos uma hora e alguma coisa de aula, a gente tira um tempo. Eu vou só responder aqui o questionamento que fizeram, e aí eu já volto para a gente começar a nossa aula de onde a gente parou. Pessoal, vamos voltar ao nosso tema, né, do módulo geral, que centra-se em tese, quer dizer, em síntese, centra-se na relação de direitos fundamentais e direito tributário. Por quê, professor? Porque políticas públicas nada mais são do que ações que visam concretizar direitos fundamentais de cunho social. Então, o módulo, na verdade, uma grande síntese, é a relação entre direitos fundamentais e a relação tributária. Que tipo de relação é essa? É uma relação que se estabelece só o fisco arrecadar dinheiro e se estabelece aí o fisco contra o contribuinte, ou há uma relação, para utilizar um termo hegeliano, de uma suprassunção, em que
Essas partes, fisco e contribuinte, não são opostos, mas eles se estabelecem numa relação mútua e que vão concretizar a relação tributária utilizando os tributos, seja lá quais forem, e a decorrer da sua espécie normativa, para efetivar direitos fundamentais. E como a gente viu na aula passada, são direitos que a sociedade, que o Estado, no caso brasileiro, estabelecem como essenciais para a sua manutenção. Essa é a função. E a cada modalidade de Estado, o tributo ele tem um peso e uma relação diferente. Porque o modelo de Estado ele se realiza através, ele se efetiva também através de várias relações, dentre uma delas, o tributo. Ou seja, em alguma medida, já que, preste atenção, os direitos fundamentais sociais, eles, como nós trabalhamos ontem, eles requerem uma prestação positiva do Estado, ou seja, um fazer, uma atuação positiva e não uma abstenção, como outrora eram os direitos de primeira dimensão ou geração, que são os direitos de liberdade civis e políticos. Os direitos fundamentais sociais, eles requerem uma atuação positiva do Estado. O que nos leva a chamá-lo, e o que a doutrina vai chamar, isso principalmente os professores portugueses, de um Estado prestacional. Ou seja, ele faz, ele atua, ele realiza prestações de cunho positivo. Mas, talvez o módulo passado, ou 2 módulos antes, vocês trabalharam com a professora Idelvânia, né, que é minha colega lá na Faculdade de Direito, é uma grande profissional, e um dos livros que ela gosta muito é um clássico da literatura norte-americana que se chama O Custo dos Direitos, do Kassustein. Que, em regra, eles vão dizer, olha, o direito tem um custo, não existe direito que não tenha um custo. E para custear este direito, o que nós fazemos? Como é que a gente faz? Através, uma das possibilidades é as receitas. São os impostos. São os impostos. São os tributos que vão custear esse fazer positivo do Estado. Então, percebam a função do tributo, que não é só um retirar, mas é, antes de tudo, para utilizar uma linguagem Foucaultiana, ser condição de possibilidade para a efetivação de um Estado. É essa a missão do Estado social, do Estado prestacional, do Estado social de direito. Não por acaso, em vários momentos, por que eu estou enfatizando tanto isso, que não há uma dicotomia entre contribuinte e fisco, entre Estado, sociedade, entre comunidade política e indivíduo? Porque essa dicotomia, o que a gente pode chamar de um dualismo metodológico, ele foi imperante no século XIX. Não por acaso, a obra clássica desse período chama-se Teoria Geral do Estado, de George Jelinek. Que é um clássico da teoria do Estado mundial, né, principalmente da Alemanha. E aí ele vai criar esse dualismo. Estado, indivíduo, a gente pode dizer contribuinte, fisco, como se fosse dicotômica. Mas a gente tem que lembrar que o século XIX
é o século do Estado liberal de direito, a essa dicotomia. O professor Paulo Bonavides, não por acaso, na sua tese de cátedra, que foi defendida, né, em 1948, ele vai dizer, né, a tese intitulada do Estado Liberal ao Estado Social, vai dizer que a missão do Estado Social de massas nada mais é do que conciliar esse dualismo, ou seja, é reunir Estado, indivíduo, sociedade, Estado, físico e contribuinte, numa harmonia que um depende do outro. Eles são interdependentes. Porque só acontece isso quando são forjados naquilo que a gente chama de intersubstancialidade, intersubjetividade, na verdade. Na intersubjetividade. Ou seja, em um fazer coletivo. Essa perspectiva a gente não pode abrir mão. Não por acaso eu terminei na aula passada falando, será se os tributaristas, o direito tributário brasileiro não parou no século XIX? Ou seja, não ficou no Estado liberal de direito, onde reina essa dicotomia entre fisco e contribuinte? Será se eles não chegaram a uma suprassunção hegeliana do Estado de direito? E assim, por que eu estou levantando isso? Porque isso representa um modelo de sociedade que nós vivemos. Não por acaso o Cassaro Tanabás ele vai levantar um que nós vamos trabalhar mais à frente, que é o dever fundamental de pagar tributos, que algumas pessoas leem no Brasil como dever fundamental de pagar impostos. Por que eu tenho dever? Porque eu também tenho os direitos fundamentais. Esses deveres fundamentais eles vão ser a estrutura material concreta, uma casa de máquinas, eles vão ser a estrutura que vai permitir a concretização dos direitos fundamentais. Já que o Estado prestacional, né, o Estado Social do Direito, ele se mantém a partir da sua efetivação jurídica, a sua efetivação de direitos, mas que tem custos, né? Todo direito tem um custo. E aí tomam os direitos fundamentais como se fossem não, os direitos fundamentais sociais não têm uma eficácia porque eles custam, ao passo que os direitos liberais, eles não precisam fazer estatal. Eles não têm custo. Falácia. Mentira. O direito fundamental liberal por excelência é a liberdade e a propriedade. Professor, mas eu tenho uma propriedade. O que é que o Estado tem a ver? Qual é o gasto que o Estado tem? Segurança pública, polícia. Para eu proteger minha propriedade privada, eu preciso ter segurança. Eu preciso não só que as pessoas acreditem num contrato social, mas eu preciso que as pessoas tenham medo das consequências. Se não tivesse polícia, se não tivesse um direito coercitivo, eu poderia chegar na casa de vocês e tomar a casa de vocês. Por que eu não faço isso? Que eu vou receber uma reprimenda jurídica. Senão, você faria isso. Então, o direito serve também para isso. Então, para eu efetivar direitos liberais, eu preciso também ter gastos. Não só os direitos sociais. Então, o argumento primordial cai por terra.
eu vou voltar a fazer a transmissão para a gente voltar a conversar um pouquinho. Um momento. Alguém me responde por áudio se está vendo? Sim, professor. Obrigado, querido. A gente, o primeiro tópico, nós já comentamos, né? O direito fundamental parou na primeira dimensão, na primeira fase, dimensão. Eu acredito que sim, que houve uma parada neste sentido. Direitos fundamentais sociais e o direito tributário, aplicabilidade, reformas e objetivos. Os objetivos eu já falei, né? Que é os direitos fundamentais sociais, a tributação, ela serve para financiar os direitos sociais, ou seja, são condições de possibilidade para efetivação prática dos direitos fundamentais. Ou seja, é como o Estado utiliza do seu poder como grande leviatã para efetivar esses direitos. Sem dúvida nenhuma, acredito que vocês conheçam, pessoal, o caso teoria do professor José Afonso da Silva, né, que foi muito bem conhecida como a teoria da aplicabilidade das normas constitucionais, em que algumas normas teriam eficácia plena, direta, outras seriam contidas ou diferidas, ou mediatas, né? Essa teoria ela vem sofrendo críticas históricas, na medida em que o que foi percebido é que essa teoria é base jurídica do engessamento dos chamados direitos sociais, dos direitos fundamentais sociais. Por quê? Enquanto os direitos de cunho liberal eles teriam uma aplicação direta, ou seja, o constituinte fê-lo na medida em que não precisaria de nenhum outro instrumento para dar efetividade, porque no momento em que eles são escritos, são promulgados, eles já têm uma eficácia direta. Ao passo que os direitos sociais, os direitos fundamentais de cunho social, ou seja, prestacionais, moradia, saúde e educação, eles não teriam uma eficácia direta, precisando, antes de tudo, de uma movimentação legislativa infraconstitucional para dar efetividade ao texto constitucional. Nós temos um problema de cunho jurídico e social. Primeiro, como é que eu estabeleço uma teoria em que, para haver efetividade da Constituição, eu preciso de uma norma infraconstitucional. Isso é contra a noção de um constitucionalismo moderno, que tem como princípio cardeal de sua estruturação justamente o princípio da superioridade da Constituição em relação ao ordenamento. Ou seja, a Constituição seria, pois, o ápice do ordenamento jurídico. Então, não faria sentido eu, para dar eficácia, efetividade e ter uma aplicabilidade constitucional, eu ter que fazer uma norma infraconstitucional. Isso vai levar ao engessamento na medida em que as pautas sociais elas são de menos repercussão teórica e prática, porque no Brasil impera um sentido de que o Estado é grande demais. O Estado está acabando com a sociedade, o Estado está acabando com a população.
A gente precisa enxugar o Estado. Não por acaso, há 4 anos atrás, começou-se uma discussão sobre a chamada reforma administrativa, em que se dizia que o Estado administrativo, as funções, os cargos públicos, e tem a ver muito com a especialização, já que vocês vão receber um título de especialista em direito administrativo e gestão pública, dizia que tem muitos servidores. Pessoal, se a gente for considerar a máquina pública brasileira em relação a países mais desenvolvidos, nós percebemos que o nosso sistema, ele na verdade é muito pequeno e falho em relação aos grandes países. Então, todo esse caldo de dizer que imposto é roubo, que o Brasil gasta demais com servidor público, isso é para diminuir o Estado. Então, e o outro problema de cunho social, da questão da falta de eficácia e aplicabilidade prática das normas de direitos fundamentais de cunho social, é justamente que a sociedade necessita, para se autorregular, para se desenvolver, e como eu falei ontem, para se abraçar ao bem-estar, para utilizar uma expressão do chanceler Celso Laffer, que ele analisa os direitos fundamentais sob a perspectiva da Hannah Arendt, não há bem-estar sem uma efetivação dos direitos sociais. O que nós temos percebido já a partir do terceiro ponto nessas reformas é que as reformas de cunho fiscal e financeiro, elas têm servido apenas para beneficiar uma pequena gama da sociedade, que são os rentistas, aqueles que vivem de renda. Ao passo que a grande massa que necessita de direitos fundamentais, sociais, que é quem precisa, brasileiro que não precisou do SUS, mas o de educação, o lazer, ou seja, não existe um brasileiro que não necessite do Estado brasileiro, apesar que quando diz que não, ele necessita. Contudo, quem mais precisa são justamente as pessoas com vulnerabilidade. Nesse sentido, fazer reformas de cunho a retirar direitos fundamentais sociais, a diminuir a sua importância, fazer que sua efetividade seja diferida, isso só, na verdade, está condenando pessoas vulneráveis a continuarem ou piorarem em sua condição de vulnerabilidade social. E aí, essas reformas, a gente tem percebido esse cunho. Eu vou só pegar aqui uma água e volto em 2 minutos, que eu acabei esquecendo, para a gente focar em uma das reformas principais que acarretaram essa desconstitucionalização de direitos fundamentais, especialmente sociais. A gente fala muito em constitucionalização do direito, mas nós esquecemos esses mecanismos, essas reformas que vão tirar a substância constitucional. Volto em 2 minutos.
Voltando. Aqui, vamos voltar a compartilhar. Tá. E aí eu penso, de antemão, numa reforma que teve muito impacto no direito tributário, financeiro e também na administração pública, que é o chamado teto de gastos. É a emenda constitucional 95, que depois foi alterada pela o arcabouço fiscal, que na verdade tem uma frase que diz: é preciso mudar muito para se permanecer no mesmo lugar. Né? Então, o Gilberto Bercovitch, em uma palestra com a gente, ele disse que a gente saiu de um teto de gastos para um mezanino fiscal. Ou seja, é tudo a mesma coisa. Então, por isso que eu vou tomar essa perspectiva como uma racionalidade única. Para pensar com vocês, o que foi o teto de gastos? Era uma limitação no que tange aos direitos, aos gastos públicos durante 20 anos, em que haveria um crescimento real no investimento para a efetivação do que a gente percebe como direitos fundamentais sociais. Ao passo que o dinheiro que seria retido, ou seja, seria economizado, serviria para pagar a dívida brasileira e os juros, ou seja, o dinheiro iria para banqueiros. Ao primeiro passo, a gente percebe que o dinheiro que deveria ser gasto como efetivação de direitos fundamentais, principalmente sociais, e que iria favorecer a gama da sociedade brasileira, ou seja, a massa da sociedade brasileira, quase a unanimidade da sociedade brasileira, ele passa a ser destinado a uma pequena parcela social, que são pessoas que têm que vivem de rendimento, ou seja, são empresários que muitas vezes não estão nem no país. Ou seja, o fazer estatal, que deveria se centrar para todos, ele começa a atuar somente para uma pequena minoria social. É o que o professor Paulo Bonavides vai chamar de um Estado vassalo. Subjaz a essa reforma, em nossa análise, essa constitucionalização, uma perspectiva que nada mais é que uma reengenharia do Estado pelo neoliberalismo, em que a teleologia, ou seja, os objetivos do Estado, eles passam do todo do povo para uma classe econômica. Neoliberalismo, diferente da vulgata que as pessoas construíram em cima dele, o neoliberalismo ele não é um Estado mínimo. Ele, para utilizar o Chico Oliveira e o catedrático de Economia Política e Direito Econômico e Financeiro da Universidade de Coimbra, o Antônio José de Avila Nunes, ele vai dizer que é um Estado que se faz mínimo na política e máximo na economia. Professor, o que é isso? Né? Vamos traduzir. É um Estado que se abstém de realizar sua atividade política para o povo e começa a ter sua atuação voltada para uma classe. Ou seja, não é um Estado mínimo. É um Estado que atua e atua muito, mas tendo em vista o benefício de uma pequena comunidade. Então, o neoliberalismo que surge
a década de 30 e a década de 40, né, no colóquio Walter Lippmann e na Sociedade Montpellier, mas que só se efetiva realmente na década de 70, durante a ditadura militar do Pinochet no Chile, né, e tem com ápice governamental os governos Reagan e Thatcher, e no Brasil, a partir da década de 90, nós vivemos imiscuídos nesse ideal, a partir dos governos presidenciais, e que no Brasil atua aquilo que a gente vai chamar de políticas de desconcerto, que é, eu faço uma série de reformas que vão tirando direitos da população. Se muitas pessoas, né, como eu já citei anteriormente, falam em constitucionalização do direito e do direito tributário, às vezes essa constitucionalização, como nós vamos ver à frente, que tem por base princípios jurídicos, eles, na verdade, eles são uma desconstitucionalização de direitos e garantias fundamentais. Eles são uma desconstitucionalização. Ou seja, eu tiro direitos da massa e invisto esse dinheiro para poucos. Isso foi o que aconteceu com a emenda constitucional 95. Ela foi uma constitucionalização da austeridade fiscal, com isso mudando o patamar jurídico de ser uma Constituição dirigente para aquilo que o professor Berkovitch vai chamar de uma Constituição dirigente invertida, em que ela não visa a garantia e o direito de todos, mas de uma pequena minoria. Ou seja, é uma, como é que eu posso dizer? É uma infidelidade, vamos usar esse termo, ao pacto constitucional social. É você desvirtuar a noção de Constituição. De Constituição como nós entendemos o Brasil. Não sei se alguém queria, porventura, fazer algum questionamento, fazer alguma consideração. É um tema que eu acho que está na pauta do dia e não é falado. Se alguém queria falar. Porque, até pesquisas de vocês, o Brasil ele está passando várias reformas. Não por acaso seria um tema muito bom vocês buscarem analisar a racionalidade dessas reformas. Reforma trabalhista, reforma administrativa, tributária. A quem serve? É que a administração brasileira, já que é o tema da especialização de vocês, ela se altera com essas reformas. Será que o pacto fundamental constitucional ele permanece ou a Constituição já foi? Não existe mais Constituição. Ou Constituição é uma ideia velha, do passado. Porque com a reforma financeira, né, operada desde o Brasil, principalmente ali 2016, 2017,
Alguns autores disseram que a Constituição morreu. Seja porque as bases, o lastro, a questão fundamental da Constituição, que são os chamados direitos e garantias fundamentais, a partir do artigo 5º, mas em toda a Constituição, eles solaparam. Por quê? Sem o investimento, sem sem a destinação dos direitos para o custeio, sem a destinação dos tributos, o dinheiro arrecadado dos tributos para a efetivação de direitos, o Pacto Social morreu. Ficou insustentável. Vão dizer que não. A Constituição permanece viva. Ela permanece sendo um pacto fundamental, constitutivo da sociedade brasileira. E aí nós não poderíamos analisá-la pelo todo, mas deveria analisar temas específicos. Porque quando esses críticos, eu estou pensando aqui no Oscar Vieira Vilhena, no Dimitris de Moulins, eles estão pensando, assim, não, a Constituição não morreu, vamos analisar ela fatiada, dizer isso. Com a reforma, com a emenda constitucional 95, na verdade, o que deixou de operar, o que morreu, o que não teve efetividade, na verdade, foram os chamados direitos sociais. Ou seja, foi o lado social da Constituição. A perspectiva constitucional da Constituição, a perspectiva social da Constituição. O que nós podemos analisar a partir da teoria do Roberto Gargarella, né, que é um professor da Universidade de Buenos Aires, que vai dizer, olha, a casa de máquinas da Constituição, ela permanece. Ou seja, a parte liberal da Constituição, ela está em pleno vigor. Eu estou nomeando juízes, embargadores, ministros do STF, você tem direito de ir e vir, você tem direito à opinião, eu tenho direito à liberdade de cátedra, eu tenho direito à propriedade privada. Então, essa parte, ela tem eficácia completa. O problema é a chamada eficácia dos direitos sociais, que aí, com não investimento de dinheiro, de recursos oriundos dos tributos, aí sim tem comprometido. Então, o que está comprometido, na verdade, são esses chamados direitos sociais. É a parte social, que é justamente o que tem mais ligação com o chamado fisco, o direito tributário. Uma perspectiva de arrecadação que deve haver uma função social. Então, esses autores, eles vão dizer, na verdade, que a ação ela deve ser analisada ao caso concreto. Ou seja, a partir de um microsistema e não como um todo. Essa é a perspectiva que me parece mais atualizada. Se alguém quiser falar, pode falar, pessoal. Mais um ponto é, uma cidadania fiscal no Brasil é possível? Primeiro a gente tem que entender o que é cidadania. Tem um livro
que se chama Cidadania no Brasil, um longo percurso, que é do José Murilo de Carvalho, que ele vai dizer como a cidadania no Brasil ela é muito difícil de ser efetivada. E aí, a doutrina clássica, ela toma a cidadania como a reunião de direitos de primeira e segunda dimensão, ou seja, direitos civis e políticos e sociais. Logo, o cidadão pleno é aquele que tem direito e usufrui e goza de maneira plena dos direitos de primeira e segunda dimensão. Ou seja, é aquele que vota e é votado, é aquele que tem liberdade de ir, de adquirir uma casa, uma propriedade privada, tem direito de reunião, mas também é aquele que goza de serviços públicos, de direitos públicos, de direitos fundamentais sociais. Ou seja, com isso, nós temos especialmente classes de cidadãos, em que a cidadania não é plena para todos. Nem todos têm direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Primeira e segunda dimensão para formar um conceito de uma cidadania plena. Então, essa cidadania fiscal, ela no Brasil ela é muito diminuta, na medida em que nós arrecadamos mal, pensamos só em arrecadar, mas não pensamos em uma destinação. E a arrecadação no Brasil, como vocês sabem, ela é disforme, porque ela não é pelo patrimônio, mas sim pelo consumo. Então, aquele que ganha menos acaba pagando um percentual de impostos muito maior do que aquele que vive, por exemplo, de renda. Porque alguém que recebe pouco, que ganha, sei lá, até 3, 4 salários mínimos e já paga imposto de renda, a maioria dos seus gastos são justamente com despesas para consumo, alimentação de sua família. Então, o percentual, além do imposto mais conhecido, né, que é o imposto de renda, que já é deduzido da fonte, essas pessoas, a cada compra para subsistência, elas já pagam o imposto. Então, se a gente analisasse a realidade brasileira desde de uma sociologia fiscal, a gente percebe disfunções no modelo tributário brasileiro, em que a base da pirâmide ela arca com ela arca e ela é responsável pela maioria dos gastos. A maioria da arrecadação sai justamente de pessoas que têm um menor potencial de renda. E isso para os estudos sociológicos e sociológicos da tributação, há um campo muito fértil, pessoal, nos estudos sociológicos, que é justamente a sociologia fiscal. Será se nós estamos atuando de maneira sociologicamente eficaz ou não? O que esses estudos mostram no Brasil é que não. Que os direitos, que a estruturação social brasileira, ela é o que o Loic Vacan vai chamar de um Estado central, que é brutal com as camadas mais baixas, ou seja, arrecadando muito, tirando muito dinheiro, ao passo que ela atua sempre em benefício das camadas hierárquicas. Então, uma cidadania fiscal, ela precisa primeiro
ter uma racionalidade, de uma justiça tributária, em que as pessoas elas sejam tributadas a partir de sua capacidade contributiva. Ou seja, o princípio, a limitação ao poder tributário que tem por base a capacidade contributiva, ela precisa imperar, o que não ocorre no Brasil, já que a gente tem uma disparidade na tributação, em que pessoas de um menor potencial aquisitivo que têm uma menor renda acabam pagando proporcionalmente um volume maior do que se espera e do que se cobra em relação a aqueles que ganham mais. Para compreender, antes que a gente passe para o tópico, eu acho que é interessante já dar o primeiro intervalo. Talvez seja para a gente já conseguir... porque a aula é bem demorada, como eu estava conversando com a Luciana, para a gente, e como é virtual, a gente dá algumas pausas para caminhar um pouco, que cansa mais também. O direito tributário brasileiro é a Constituição de 88, para a gente poder falar no próximo tópico em constitucionalização, ou o que é isso, essa chamada constitucionalização do direito tributário brasileiro. O que é isso? Será que o direito tributário brasileiro é uma resistência à transformação social? Dentre as inúmeras teorias que explicam a Constituição de 88, o professor Berkovitch, ele estabeleceu que a Constituição brasileira é, na verdade, uma Constituição de cunho transformador. Professor, o que é uma Constituição transformadora? Na verdade, aquela Constituição que percebe a realidade como um todo desigual e toma a Constituição como um mecanismo de superação dessas dificuldades. Ou seja, é a superação da realidade pela normatividade do texto constitucional. Como é que o Berkovitch ele chega a essa conclusão? A verdade ele chega a partir de uma leitura dos objetivos da República Federativa do Brasil, que estão, como vocês devem saber, lá no artigo 3º da Constituição de 88. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, diminuir as desigualdades regionais, dissolver o preconceito. O que o Brasil está querendo falar com isso? O professor Bartolo Montalvo Barreto Lima, ele tem uma ideia muito interessante. Ao eu enunciar objetivos, seja de trabalho científico, na minha vida, são perspectivas que eu quero alcançar. Mas se eu quero alcançar é porque eu ainda não sou. Então, quando a Constituição de 88, no artigo 3º, estabelece os seus objetivos, ela quer dizer que ela não é isso, mas ela busca chegar a esse patamar. E, no caso específico do texto constitucional, isso se dá, no caso brasileiro, isso se dá pelo texto constitucional. Então, é o texto constitucional que vai ser o mediador para diminuir as desigualdades regionais, promover um federalismo cooperativo das regiões, promover uma sociedade justa, livre, justa e solidária, ou seja, sem a liberdade, igualdade e fraternidade. Então, Berkovitch diz que o Brasil toma para si essa capacidade de assumir para si que não é, mas dizer que vai ser a partir do texto constitucional. E essas transformações, elas vêm principalmente pelo texto constitucional. Mas, como eu já falei para vocês, essas transformações, elas requerem um fazer positivo do Estado, que tem como condição de possibilidade aí o estabelecimento de tributos que devem ou deveriam ser
ter uma racionalidade progressiva e a partir da capacidade contributiva de cada pessoa. Será que o direito tributário brasileiro ele auxilia na transformação ou não? Me parece que não. Ou não tão como deveria. Por quê, professor? Ele atua na medida em que grande parte do financiamento dos direitos sociais, sim, e do Estado Social é feito pelo direito tributário, pela arrecadação. Contudo, essa perspectiva ela é feita de uma maneira que engessa a realidade e acaba fazendo com que seja feita de uma maneira não correta. Em que sentido? É justamente esse déficit em uma racionalidade fiscal que vise uma transformação social, que deve passar essencialmente por uma tributação justa, que busque uma cidadania fiscal, que busque efetivar o Estado de forma que cada um pague de tributos aquilo que condiz com sua realidade. Se nós não fizermos isso, se não houver essa racionalidade, o que nós vamos ter nada mais é do que uma punição às pessoas que ganham menos, que têm menos recursos, e benefício de uma sociedade e de uma parcela menor da população. É essa a diferença. É essa a diferença. Então, a gente tem que começar a trabalhar de uma forma financeiramente correta, na verdade, que é o que não tem sido visto. E, senão, nós vamos estar condenando pessoas hipovulneráveis a uma maior vulnerabilidade, ao passo que pessoas que têm uma condição que poderiam, inclusive, por sua condição econômica, financiar mais o Estado. Essas seriam as minhas questões para o primeiro momento da aula. A gente dá um intervalo para a gente voltar a falar sobre essa chamada constitucionalização e os obstáculos à efetivação de direitos a partir da atividade jurisprudencial. A gente pode voltar às 3h30, né, uns 25 minutos nesse nosso primeiro intervalo. Tá certo? Então a gente volta daqui a 25 minutos. Eu agradeço a sua atenção.